Hoje eu vou falar de uma das maiores joias dos mangás cyberpunk, uma obra que transcende o tempo e nos leva a um futuro sombrio e pessimista, porém fascinante. Battle Angel Alita, ou em seu título original, GAM. Criado por Yukito Kishiro, esse clássico ocupa um lugar de destaque ao lado de obras lendárias como Ghost in the Shell e Akira, consolidando-se como uma das melhores obras do gênero cyberpunk japonês. E hoje a gente vai desvendar o que de fato faz GAM ser considerado uma verdadeira obra-prima, desde suas lutas intensas até seus personagens, que mesmo corrompidos pelo mundo, ainda são muito humanos. Battle Angel Alita vai entregar tudo de melhor que o cyberpunk tem a oferecer, uma distopia cibernética, onde uma boa parte da população sofreu modificações corporais tão extremas ao ponto de restar apenas o seu cérebro, uma sociedade caindo aos pedaços, feita literalmente de sucata, que é palco de cenas de ação espetaculares, onde o potencial dos corpos cibernéticos é levado ao dobro do limite. GAM é um mangá completo, mas assim como diversas outras obras de ficção científica, ele terá uma boa inspiração no livro e filme Metrópolis, de Fritz Lang e Thea von Harbour, principalmente nas duas principais cidades que o mangá é ambientado. A Sucatópolis, como é chamado esse distópico centro urbano industrial, localizado na superfície onde um dia já foi os Estados Unidos, é um lugar pobre, violento e cruel, lotado de ciborgues, comedores de cérebro, caçadores de recompensa e esportes como o motorball e o coliseu, onde a violência é desenfreada, mas pelo menos faz o povo esquecer um pouco daquela miséria que o cerca. Pode-se dizer que é o prato cheio para uma história cyberpunk. Em contraponto, temos a enorme cidade flutuante de Zalem, nome esse que vem do hebraico Shalem, que basicamente significa paz, completo oposto da Sucatópolis. Zalem é uma enorme cidade que flutua acima da cidade de Sucata. Ela ao início não tem uma participação direta nos eventos da história, mas a mera existência dela já implica em todo aquele caos que é Sucatópolis, pois todos os mantimentos que são produzidos na Sucatópolis são enviados diretamente para Zalem, onde os salemitas desfrutam de uma vida saudável, confortável, com comida, saúde e lazer, que em troca deixam para os habitantes da Sucatópolis apenas as sobras, a sucata. A enorme cidade de Zalem apenas se sustenta por conta do povo miserável que vive abaixo deles. São os habitantes da cidade de Sucata que fazem as engrenagens de Zalem girarem. Engrenagens essas que são lubrificadas com o sangue dos operários da Sucatópolis. Mas o que vai diferenciar esse universo de Battle Angel do universo de Metrópolis é o fato daquela cidade sequer cogitar se rebelar contra Zalem. Todos na Sucatópolis se submetem àquele regime, afinal, se você pode criar um comércio de venda de órgãos, ou então pôr pra fora todos os seus desejos violentos exercendo a profissão de caçador guerreiro, ou então se divertir assistindo alguma exibição brutal do Coliseu ou do Motorball, por que você iria querer mudar de vida? E será nesse mundo um tanto caótico que vamos acompanhar a história de diversos personagens que tentam sobreviver naquela sociedade e que de alguma forma procuram encontrar seu lugar no mundo, sua individualidade, muitas vezes perdendo sua humanidade para se encaixar naquele sistema, ou então para sair dele. Vamos ter pessoas que foram consumidas por aquela sociedade, outros personagens que usam a miséria como justificativa para atos horríveis, e pessoas que superaram a sucata, mas que ainda se sentem muito vazias. E nessa análise eu vou tentar dar uma desenrolada maior nesses personagens. Mas conforme a gente vai avançando na história, nossa protagonista Gali, ou Alita, e eu já vou explicar essa diferença de nome, vai cada vez mais evoluindo e amadurecendo, e a personagem vai percebendo que essas experiências ruins em vida ainda assim formam muito do que a gente é como pessoa, e nós vamos perceber que talvez para de fato viver não precisamos esperar a tempestade passar, e sim aprender a dançar na chuva. A mente criadora de todo esse universo é Yukito Kishiro, que até tem outros trabalhos muito bons, como Aquanite, mas sua obra mais famosa sempre foi Battle Angel Alita, tanto que rendeu duas sequências, Last Order e Mars Chronicles. GAM é um mangá seinen de ficção científica, foi originalmente publicado de 1990 até 1995 na revista Business Jump da Shueisha, foi lançado originalmente em 9 volumes e hoje eu vou falar apenas dos primeiros 4 que vão até o capítulo 22 do mangá, mas se quiserem que eu traga o resto, podem deixar nos comentários. 2 episódios de um OVA foram lançados em 1993, com o título GAM, dirigido por Hiroshi Fukutomi, que adapta os 2 primeiros arcos do mangá com algumas leves mudanças. Ele é muito bom e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir depois desse vídeo. E também teve um filme live action lançado em 2019, intitulado Battle Angel Alita, dirigido
dirigido por Robert Rodrigues e com um roteiro de James Cameron, que por incrível que pareça, a adaptação não é horrível, foi até que bastante elogiada. Bem, dado um pouco do contexto desse universo de Gum, vamos direto partir para a história de Gali, o anjo de combate. A história vai começar com o Dr. Daisuke Ido, um ex-médico salemita que não sabemos como veio parar em Sukatópolis, mas que agora ganha vida trampando como cybermédico, que é um médico de ciborgues. Um dia, vasculhando o ferro velho, onde cai todo o lixo e sucata de Zalem, ele acaba encontrando metade do corpo de uma ciborgue bastante cabeçuda. Ido leva o corpo dela para casa e a acorda, mas a coitada não se lembra de quem ela é e nem do próprio nome. Então Ido decide nomear aquele ciborgue de Gali, em homenagem ao seu falecido gato. E aqui vai uma curiosidade interessante sobre o nome da nossa protagonista. No original, em japonês, o nome da ciborgue é Gali, mas quando o mangá foi trazido para os Estados Unidos pela Viz Media, o nome foi traduzido para Alita, já que o nome Gali em inglês se assemelha às palavras Gully ou Gul, e significam coisas completamente diferentes da personagem. Fora que para eles a sonoridade do nome Gali não soa tão feminino. Além do mais, vários outros nomes do mangá também foram mudados quando foram traduzidos para o inglês. Então por que escolheram justamente o nome Alita? Alguns especulam ser uma referência ao nome Attila, o rei dos runos, mas embora eu não tenha achado uma confirmação oficial da Viz, pra mim tudo dá a entender que o nome foi uma referência a uma personagem de um filme mudo soviético de ficção científica lançado em 1924, chamado A Elita. E eu não vou poder dizer o resto do título porque seria um spoiler pro mangá, mas nesse filme tem uma personagem que dá título ao longa e ela tem na sua história uma certa semelhança com a Gali. Por mais que Fred Burke, um dos responsáveis pela tradução da Viz, diga que supostamente não sabia da existência desse filme quando botou o nome Alita na personagem. Só que mais pra frente, quando descobrirmos mais da origem de Gali, vamos perceber que ou ele tava mentindo ou foi uma tremenda de uma coincidência. O filme A Elita tem aqui no YouTube e eu vou deixar o link dele aí nos comentários caso alguém queira assistir depois desse vídeo. Enfim, voltando pro enredo, Gali e Ido vão acabar desenvolvendo uma relação de pai e filha. Ido vai repondo as peças de Gali, fazendo um tipo de monstro de Frankenstein. Então nós vamos ter duas descobertas. A primeira é que Gali, por algum motivo, tem domínio do Panzerkunst, que é uma técnica de combate desenvolvida para ciborgues que estava praticamente extinta. E a segunda é que Ido tira uma grana extra fazendo bico de caçador guerreiro, que em resumo são caçadores de recompensa. Para preservar a ordem em Sukatópolis, além desenvolveu a Factory, que seria um tipo de delegacia que é gerenciada por esses ciborgues que falam igual Cebolinha. A Factory, além de ter um certo envolvimento nessas exportações de alimentos de Sukatópolis para Zalem, ela também põe a prêmio a cabeça de algum criminoso, algumas vezes por motivos banais. Logo cabe a um caçador guerreiro que esteja registrado ir atrás desse trombadinha e então levar a cabeça dele até a Factory e sacar a recompensa. E o crime mais imperdoável para eles é o de você ter visto o vídeo até aqui e não ter dado um gostei e se inscrito no canal. Então se você não quer ter sua cabeça removida, é melhor fazer isso agora. Lembrando, isso não é para segurança de Sukatópolis, é apenas para garantir que Zalem continue recebendo seus mantimentos. Afinal, se a Sukatópolis sucumbir ao caos e virar bagunça, Zalem também não sobrevive. Mas ser um caçador guerreiro nem sempre é pelo dinheiro. O próprio Ido admite que gosta disso porque assim ele pode exercer sua violência por puro prazer. Isso lembra até um pouco o personagem Frank Castle, o justiceiro, que por mais que tenha seu senso de justiça, na real ele só faz o que faz porque é alguém mentalmente perturbado. E muitos dos caçadores guerreiros acabam usando desse trabalho como uma forma de externalizar esses sentimentos ruins. Isso também acaba sendo uma jogada de Zalem para manter esse povo mais confortável e manso. Acaba que Gali vai se registrar na Factory como uma caçadora guerreira, com o objetivo de dar um motivo para sua existência, tentar se encontrar através da luta, mas contra a vontade de Ido, que queria que sua filha seguisse sendo um anjo imaculado, sem se contaminar com aquela sociedade, assim como nos seus sonhos. Isso será muito comum ao longo do mangá. A Gali, por não se conhecer, ela tá a todo momento sendo definida pelos outros, e acaba que ela adota diferentes faces durante o mangá, sempre à procura de descobrir quem ela é e o sentido da sua vida, muitas vezes através do combate. Gum, além de explorar alguns elementos sociais que você pode encontrar até aqui no Brasil, também será uma obra sobre amadurecimento da nossa protagonista, tentando encontrar seu lugar naquele mundo. Se Gali é por muitos considerada uma arma, ela é uma arma que sonha. Acontece que na sua primeira noite de serviço, Gali acaba já trombando com um criminoso mais aloprado de Sukatópolis, um ciborgue imenso chamado Macaco, um cara que sofreu modificações corporais tão extremas que ele constantemente tem que comer cérebros para conseguir endorfina, porque só assim ele consegue
consegue aliviar a dor dos seus transplantes cibernéticos. Macaco é bem inspirado no estilo de zumbi do filme O Retorno dos Mortos-Vivos de 1985, onde foi uma das primeiras obras de zumbis com esse conceito de zumbi comedor de cérebro, onde o próprio diretor e roteirista Dan O'Bannon revela no filme que essa ânsia das criaturas por cérebros também é com o intuito de aliviar as dores de seus corpos em decomposição. Mas o lado zumbi de Macaco não se resume a isso, mas eu vou desenrolar mais pra frente. Gali então inicia um combate e até consegue dar uma machucada em Macaco, mas depois de muita pirueta, ela é logo despedaçada. E mesmo com só metade do corpo, ela ainda consegue furar o olho do ciborgue. E quando Macaco estava prestes a chupar o cérebro de Gali, Ido aparece com sua marreta biônica e destrói o resto do corpo do ciborgue, que em seguida também fere o caçador e foge, jurando vingança. Ido, extremamente ferido, consegue fugir com o corpo de Gali e então ligar para o seu amigo Gonzo. Mas Ido percebe que para a garota sobreviver naquele mundo, ele deverá deixar seu sonho de lado e transformar seu anjo enferrujado em um anjo de combate. Gali então se torna portadora do corpo Berserker, um corpo feito apenas para o churrascamento, utilizado por soldados em guerras espaciais há anos atrás. Ido o encontrou numa nave espacial abandonada e o guardou por ser algo muito perigoso e ter sido feito unicamente para transformar pessoas em soldados. Pensar em alguém como uma mera ferramenta, como um simples meio para alcançar determinado objetivo é imperdoável, mas é algo banal na Sucatópole, onde muitos dos habitantes são reduzidos a apenas o que eles fazem na sociedade, com muitos perdendo sua identidade em prol de uma utilidade. Mas para Gali sobreviver e conseguir se encontrar naquele mundo, ela vai ter que lutar e para isso ela precisa do corpo Berserker. Ido e Gali, com seu novíssimo corpo, vão até o bar Kansas, um local de encontro entre caçadores guerreiros, e Ido foi lá procurando alguém que pudesse ajudar os dois a enfrentar Macaco. Claro que ninguém ali teria coragem de enfrentar a aberração que é Macaco, e Gali, muito intrometida, entra no meio da discussão, chamando todo mundo ali de bunda mole. Uma luta começa e logo em seguida já acaba com Gali amassando todos ali sem dificuldade alguma. E nessa cena aqui é muito interessante como dá pra perceber que o Panzerkampf, por mais que seja uma arte marcial fictícia, né, foi inventada aqui nesse mangá, você percebe que ela é uma arte marcial que utiliza bastante das pernas, né? O autor realmente deu uma boa atenção nesse detalhe. E é depois dessa comida de rabo que Macaco vai reaparecer com o seu traje novo que ele roubou de um dos campeões do Coliseu. Macaco é um personagem interessante. Ele diz que nasceu em meio à dor e ao medo e que para superar essa situação ele optou por impor ainda mais dor e medo nas outras pessoas, para assim se proteger. De primeira parece até o Ned dos Simpsons, mas daqui a pouco a gente descobre que o buraco é mais embaixo. Os dois começam uma luta ali mesmo, mas parece que o vilão por algum motivo só está brincando com Gali. Macaco então leva a luta pro esgoto, mas antes ele captura Koyomi, uma bebê, e a leva como um refém. Gali teria a opção de deixar isso pra lá, assim como os outros caçadores, mas algo que vai marcar muito a personagem é o fato de Gali agir demais pela emoção, muitas vezes se sacrificando por gente que ela mal conhece, e isso é algo adormecido no corpo dela, o que gera uma maior individualidade naquele mundo onde no geral é cada um por si. Enfim, Gali encontra Macaco nos esgotos e salva a criança e a batalha começa. De início, o braço de Macaco já é destruído por uma técnica do corpo Berserker que consiste em converter oxigênio em raios de plasma. Os dois seguem numa batalha fenomenal, com movimentos muito fluidos que você só tem noção quando vai passando quadro por quadro no mangá. E o Kita é um entusiasta de artes marciais, então isso ajuda bastante. Eu acho que Gun é um dos mangás mais gostosos que eu já li. A fluidez nos movimentos durante todas as lutas é satisfatória. Não via algo tão bom desde que eu li Dragon Ball. Eu recomendo muito esse mangá para quem estuda desenho. Gun é uma aula completa. E indo direto ao ponto, o Macaco vai ter o seu corpo destruído aos poucos na luta, então ele decide se explodir e levar sua adversária junto. Mas na hora da explosão, Gali cria um campo eletromagnético devido ao controle de plasma, e agora sós, ela decide perguntar: se ambos sofreram modificações corporais, por que Macaco virou aquele monstro? E a resposta é simples: porque ele quis. Segundo o vilão, a mãe de Macaco deu à luz a ele em uma privada e puxou a descarga. Vivendo no esgoto, ele apenas conhecia o medo, a podridão e a dor, vivendo boa parte da sua vida em meio ao lixo, mas Macaco ainda era fascinado pelo mundo que habitava acima dele, a Sucatópole, esse lugar que tantos desprezam. Mas em um dia, habitantes da superfície queimaram Macaco com um lança-chamas, apodrecendo sua pele e deixando ele ali,
onde desapareceria sem nunca ser notado por ninguém. Mas ele foi salvo por um cientista, Destinova, um salemita como Ido, e esse médico disse que lhe daria um corpo que seria um reflexo de um desejo que ele guardava em seu coração. Macaco escolheu poder para subjugar aqueles que o desprezavam. Se antes ele era o oprimido, agora ele seria o opressor. Aquele garoto dos esgotos então virou um verme, capaz de parasitar e corromper qualquer tipo de corpo. E é por isso que eu acho o Macaco um personagem muito interessante, por viver abaixo da Sucatópole, que é um lugar que todo mundo despreza, mas por ser melhor que os esgotos, ele imaginava aquilo como uma utopia, e quando o direito dele fazer parte dessa sociedade foi negado, ele desenvolveu um ódio e escolheu um corpo com o único propósito de se vingar dos habitantes da Sucatópole, ou seja, ser superior a quem o desprezou. Só que por mais que ele fosse o maior monstro dali, ele não era nada além disso, de um monstro como qualquer outro ali, sem qualquer tipo de individualidade. Ele foi tão consumido pela vingança que ele deixou de ser ele mesmo. E por ele não saber lidar com a tristeza de não ser considerado alguém naquele lugar, de sempre ser desprezado, igual na época dos esgotos, ele optou pelo caminho do ódio e da destruição, pois era um caminho mais fácil e o único jeito dele ainda se sentir vivo. Por isso que Macaco é um zumbi, em um sentido metafórico, porque ao virar aquela criatura e se deixar corromper pelo ódio daquela sociedade, ele se tornou um escravo do próprio corpo, porque se ele não chupa um cérebro, ele enlouquece igual um noia. E ele segue vivo, porém sem alma, sem qualquer motivo para viver, apenas mais um morto caminhando em meio à sucata. E pela Sucatópole ser um ambiente que te joga muito para baixo, onde na teoria nada do que você faz pode mudar aquela situação, você acaba por não ver valor em si mesmo. Logo você se torna uma casca vazia que vai se preencher com tudo de mal que aquela sociedade tem a oferecer. Foi por isso que Macaco escolheu o corpo de um verme, porque na cabeça dele ele não passava de um verme lotado de ódio e medo. A gente pode fazer até um paralelo com a vida real, observando uns casos de uns moleques que entram na criminalidade por teoricamente ser uma renda mais fácil, mas também procurando poder, por mais que muitas vezes tenham sim uma oportunidade de seguir numa vida honesta, assim como o Macaco, que também tinha a opção de escolher um corpo menos prejudicial. Mas muitos desses criminosos, assim como o Macaco, também pensam que, se tornando os opressores, dessa forma estariam indo contra o sistema, o que não é verdade, e como consequência disso o cara não vai ter um minuto de paz, às vezes mal conseguindo dormir, assim como o Macaco, que escolheu o poder, mas em troca não tem um segundo de paz, pois seu corpo não para de doer, e por isso ele é obrigado a ficar toda hora chupando cérebros. E isso mostra o quanto essa busca cega por poder, assim como o ódio, é algo autodestrutivo, que o mesmo poder que dava imponência a Macaco também lhe causava dores infernais, e como um mundo cruel pode transformar uma criança com um brilho nos olhos em um monstro covarde. Foi por isso que ele desenvolveu essa mistura de amor, raiva e inveja de Gali, pois enquanto Macaco tinha uma relação com os outros que o filósofo e escritor austríaco Martin Buber chamaria de eu-isso, Gali tinha uma relação com os outros que Buber chamaria de eu-tu, que em resumo, eu-isso é quando o indivíduo vê o outro unicamente como um meio para alcançar seu objetivo, e o eu-tu, Martin Buber explica que seria uma relação onde um indivíduo compreende a singularidade do outro e assim isso ajuda a formar a sua própria individualidade. E essa bondade alheia causa raiva em alguns justamente por ser fora do padrão. Macaco, alguém que só conhece a dor, vê alguém generoso que se sacrifica por quem nem conhece, isso gera nele uma admiração e uma repulsa ao mesmo tempo. Lembra até um pouco o Goku e o Vegeta do Z, mas aí eu já acho que eu tô falando demais já. E independentemente de ser amado ou não, ser reduzido a cinzas ou então ser feito em pedaços, ser reconhecido por sua singularidade já era o suficiente para Macaco, que agora já havia alcançado seu propósito de vida e enfim já poderia terminar de se explodir, ensinando a Gali, talvez pela primeira vez, o que é compaixão e o motivo da tristeza de grande parte dos habitantes da Sucatópole, a falta de um propósito e de uma individualidade. Enfim, Gali vai seguir com a profissão de caçadora de recompensas até um dia ela conheceu um garoto chamado Yugo, um jovem trabalhador que Gali se apaixona à primeira vista. É um amor um pouco bobo. Acontece bastante rápido, mas conversando com o garoto, Gali vai admirá-lo ainda mais quando descobrir que ele tá juntando uma grana para sair da Sucatópole e ir para as além. Como ela não sabe, mas depois vamos descobrir que Yugo opera em um mercado clandestino de venda de órgãos, removendo as colunas vertebrais de ciborgues e as vendendo no mercado controlado por Vector, o principal gerente
dessas operações que prometeu que enviaria Yugo a Zalem se em troca ele lhe entregasse 10 milhões de chips. Nesse momento dá pra traçar um bom paralelo entre Yugo e Macaco. Ambos são personagens dispostos a fazer coisas horríveis para reverter suas situações naquela sociedade, com o Macaco virando um monstro, pois só assim ele achava ser possível viver na Sucatópole, e Yugo virando um monstro, pois só assim ele vai conseguir viver em Zalem. Porém, diferente de Macaco, Yugo não se considera um monstro, afinal ele nunca tira a vida de suas vítimas, só as deixa tetraplégicas, mas isso é reversível. Yugo é tipo aquele moleque pobre que quer sair da favela a todo custo, às vezes indo pelo caminho mais torto e talvez mais fácil, e a gente sabe como essa jornada costuma ser muito autodestrutiva. Em mais interações com Gali, Yugo vai resumir sua vida a apenas esse objetivo de chegar a Zalem, mas não por uma questão de luxo, e sim porque isso lhe dá uma individualidade, lhe dá um objetivo de vida, e é isso que o diferencia de todos os habitantes da Sucatópole, que aceitam viver em meio à sucata e são passivos a esse status quo da sociedade. Também tem a questão de que o irmão de Yugo perdeu a vida tentando construir um balão para chegar em Zalem. Ele foi churrascado por um caçador guerreiro depois de ser denunciado pela própria esposa, então também tem um pouco da vontade de Yugo em vingar o desejo do irmão mais velho. Porém, ao olhar muito para o futuro, Yugo deixa de contemplar o presente, de uma forma o transformando em escravo do seu próprio sonho, que entende que para reverter suas situações naquela sociedade, ele teve que ser tão sujo quanto ela, pois ele não enxerga valor em si mesmo. Sem o seu sonho, ele não passa de sucata, de uma casca vazia. Acaba que o esquema de Yugo é descoberto por Zapan, um caçador guerreiro que a Gali aloprou no boteco anteriormente. Logo, Yugo vai se tornar procurado da justiça e terá metade do corpo destruído por um caçador guerreiro, o mesmo que tirou a vida do seu irmão, inclusive. Porém, após derrotar o caçador de uma forma bastante inteligente, eu diria, Gali vai conseguir fugir com a cabeça do amigo. Yugo vai ganhar o corpo novo cibernético feito por Ido, que usou sucata, então ele vai partir junto de Gali até o escritório de Vector, já que agora ele tem os 10 milhões de chips. Vector então retruca que se Yugo quiser chegar em Zalem, apenas se for em pedacinhos. Se ele quiser chegar ao topo, apenas se o garoto se reduzir à mercadoria. Yugo trabalhou igual um condenado a troco de nada. Ele é o puro reflexo dessa relação de Zalem com Sucatópole. Yugo trabalhou duro para sustentar aquele que estava acima dele, e em troca Zalem comeu e cuspiu seu corpo fora, o reduzindo a sucata. Como foi dito, Yugo, por mais que negasse ser controlado pela Sucatópole, ele ainda era um escravo do seu sonho, por mais que sabendo que se chegasse a Zalem provavelmente viraria um mendigo, aquilo ainda era a única coisa que o mantinha vivo, e que olhando muito pra cima você dificilmente cogita fazer o melhor com o que você já tem, já que em um ambiente destrutivo como a Sucatópole fica um pouco difícil de você ver valor em si mesmo. Logo, fazer coisas horríveis para sair dessa vida acaba sendo bastante tentador, mas isso também acaba sendo uma saída um tanto covarde, pois o mundo não se resume a Zalem e Sucatópole. E por mais que Gali proponha a Yugo um novo futuro e que eles possam recomeçar, para Yugo isso é sem importância, ele não vê valor em si mesmo, e o amanhã é inútil para um homem morto. Yugo foge e decide chegar a Zalem a qualquer custo, escalando os tubos que unem a cidade flutuante à Sucatópole. E por mais que Gali tente convencer o amigo de que ele ainda pode arrumar um sentido para sua vida em Sucatópole ao lado dela, não temos certeza se ele mudou de ideia, já que o sistema de segurança de Zalem age mais rápido, despedaçando o garoto. Por mais que Gali tente segurá-lo, aquele é o fim da jornada de Yugo, que cai dos céus, assim como a sucata que cai de Zalem todo santo dia. E a partir desses eventos que se inicia o que na minha opinião é o melhor arco dessa primeira metade de Gun, o arco do Motorball. Essa parte vai estabelecer uns conceitos muito importantes e vai mostrar o lado mais punk desse universo. Depois da morte de Yugo, Gali foi chorar no bar e foi encontrada por Ed, um ex-jogador de Motorball que convenceu a garota a entrar no esporte. O Motorball é um esporte extremamente violento, onde é comum haver diversas baixas durante as partidas. É um esporte baseado no esporte fictício Rollerball, do filme Rollerball,
Motorball, lançado em 1975. Inclusive, algo que eu esqueci de destacar é a quantidade de referências que Battle Angel Alita faz a obras de ficção científica, como Robocop, Mad Max, Planeta Proibido e até Iron Maiden. Voltando, o Motorball funciona da seguinte forma: após a largada, os corredores devem percorrer uma pista do começo até a linha de chegada. No início da partida, uma bola de formato engraçado é jogada na pista, os motorbolistas vão digladiando entre si, podendo churrascar o outro se quiser, e vence a partida quem cruzar a linha de chegada portando essa bola. E se por acaso sobrarem apenas 2 jogadores, se inicia um duelo para decidir quem será o vencedor. Todas as partidas, sem exceção, são muito violentas. Não à toa que vemos modificações corporais absurdas, com alguns jogadores sequer tendo uma aparência humanoide e tendo um corpo parecendo um canivete suíço. O autor foi muito criativo e atencioso na criação de cada um dos ciborgues. Muitos quadros dessas partidas acabam ficando até um pouco confusas de tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas eu imagino que isso tenha sido intencional. Um detalhe importante é que o Motorball é custeado pela Factory, e na real é apenas uma jogada de Zalem para manter o povo da Sucatópole ocupado, deixando eles animados, histéricos e algumas vezes brigando entre si, para assim esquecerem de que Zalem está parasitando suas vidas. É bom manter a mente do povo ocupado para evitar qualquer tipo de revolta. Mas Gali não entrou no Motorball em busca da glória do esporte. A única coisa que liga Gali às suas origens, à sua vida passada, é o Panzerkampf, é o combate. Se ela tinha um instinto de lutadora sem misericórdia na vida anterior, o melhor lugar para ela pôr isso à prova é num esporte violento como o Motorball. E o que vai motivar Gali a permanecer no Motorball é derrotar uma pessoa, o meu personagem favorito dessa primeira parte, o Imperador Jashugan, o maior campeão do Motorball. Jashugan é um ciborgue que sofreu um grave acidente numa partida anos atrás e foi reparado por Dash Nova, o mesmo cybermédico que transformou um macaco naquele monstro. O problema é que Jashugan está morrendo devido a esse procedimento, já que na Sucatópole não há equipamento para tratá-lo, mas seu salvador será Ido, que depois de salvar Shumira, a irmã do campeão, vai se aliar a Jashugan com o objetivo de ajudar o Imperador a derrotar Gali, para ferir o ego dela e convencer a garota a voltar para casa. Isso chega a ser um tanto irônico, já que Ido no início do mangá diz que usar outros como ferramentas é algo imperdoável, mas ele usa Jashugan e Shumira apenas como meios para ferir o ego de Gali e fazê-la voltar para ele. Mais uma vez o mangá mostrando que talvez se você quer algo em um mundo sujo, você também tem que se sujar um pouco. Bem, acontece que Gali vai seguir no Motorball, subindo de divisões até ela conseguir o direito de desafiar o campeão Jashugan, mas no meio do caminho ela percebe que caiu na mesma armadilha de Yugo, de não valorizar o que está à sua volta. Gali no fim nunca se dedica a ninguém, e em uma conversa com Ido, ela acaba percebendo que não precisa mudar e se deixar corromper pela violência daquele mundo, assim como aconteceu com o macaco, e que são essas coisas ruins que farão você se tornar cada vez mais forte, cada vez mais humano. A própria lâmina de Gali é um reflexo disso. A lâmina de Damasco é forjada a partir da sucata, e ela é a mais forte do universo justamente por ser feita de sucata. São essas impurezas que dão vida ao aço. Então chega o dia da disputa final, Jashugan tá só a capa do Batman, e essa vai ser a sua última partida. Jashugan sempre lutou pela glória de ser o campeão, pelo orgulho de sempre pôr um sorriso no rosto de quem o idolatrava como o imperador do Motorball, porém ele entende que por mais que ele goste disso, isso faz dele uma casca vazia, porque naquela sociedade você é unicamente valorizado pelo que você produz. Ninguém dá valor a ninguém em Sucatópole. Todo mundo ali ama Jashugan porque ele é o imperador do Motorball e não por quem ele é de verdade. Jashugan entende que ele não passa de uma máquina, e por ele se apegar tanto a essa materialidade que é a sua carreira no Motorball, o campeão teme a morte acima de qualquer coisa. A gente pode fazer até um paralelo na vida real com o mercado de trabalho. Claro, cada caso é um caso, mas muitas vezes o trabalho é um ambiente onde você se dedica, você se esforça, você até ganha mais, às vezes não, mas no fim da noite, quando você deita na sua cama, você se sente vazio, porque sua existência se resume ao trabalho. Porém, se você se demitir ou então virar saudade, dias depois ninguém lembra mais de você, pois sua cadeira já vai estar ocupada por outro. E as pessoas que realmente se importam com você, sua família muitas vezes, elas estão distantes, pois tu mal tem tempo de ficar em casa. Tanto que o próprio
Jashugan mal fica em casa com a sua irmã por causa do Motorball, sendo que Shumira provavelmente é a única naquele mundo que realmente o ama pelo que ele é, e não apenas por Jashugan ser o imperador do Motorball. E ele começa a entender isso justamente depois que ele começa a ficar mais em casa, após ele quase ir de base pelo dano no cérebro. Inclusive a própria Gali também percebe isso, ela desde o início tá procurando um sentido para sua vida, um motivo para lutar, sendo que esse motivo sempre esteve ao seu lado. E se o campeão quer algo além disso, de ser uma mera máquina, ele então decide que essa última partida ele vai lutar por Shumira, unicamente pelo orgulho que ela terá do seu irmão. Então a partida finalmente começa. O imperador rapidamente destroça os corpos de toda a equipe de Gali, ele faz isso em questão de segundos, e os dois agora começam um duelo para decidir o verdadeiro campeão. Nenhum dos dois ali está lutando pela glória do esporte, ambos estão lutando por algo mais profundo. Durante a batalha, Gali vai tendo flashbacks do seu passado, vamos descobrir que seu nome real é Yoko, e ela muito provavelmente nasceu e cresceu em Marte antes de ir parar na Sucatópole. Daí que vem aquele filme que eu citei no início do vídeo, Aelita, The Queen of Mars, a rainha de Marte, e também é da Terra Vermelha que surgiu a técnica de luta Panzerkunst, que Gali treinou muito para conseguir dominar. Essa batalha épica vai se desenrolando e quando Jashugan está prestes a derrotar Gali, brota esse botijão que era o parceiro da Gali e acaba se explodindo em cima do campeão. Depois disso, Jashugan toma um golpe fatal vindo da sua adversária, mas ele se recusa a todo custo a cair. Gali nesse momento tá lutando por ela mesma, mas Jashugan está lutando pela sua irmã. Seu corpo então se tornará de carne e osso. Todo o universo está residindo no corpo anti-cibernético do imperador. O campeão atingiu a Ars Magna, então Jashugan em seu último golpe derrota Gali, se consagrando o campeão supremo do Motorball, com seu corpo mesmo sem vida, permanecendo de pé como um verdadeiro monstro. Eu tenho certeza que eu não vi uma cena épica assim desde o arco de Marineford. E quanto a Gali, depois de ter tomado uma surra, ela finalmente despertou, descobrindo suas origens e finalmente encontrando um sentido para sua vida e um motivo certo para lutar, entendendo que todas essas imperfeições que compõem o mundo também é o que o torna cada vez mais belo, e que devemos entender isso para não nos corrompermos e perder nossa humanidade quando olharmos demais para esse abismo. Compreender que tudo nessa vida há um significado. Não romantize sua pobreza, mas entenda que isso faz parte de quem você é, e aí cabe a você se você se deixará esmagar pelo peso da sucata ou não. Gun é um mangá que nos mostra como cada um reage em meio a um ambiente caótico, como cada pessoa pode contribuir para determinado aspecto naquela sociedade, seja fazendo mal, gerando ainda mais desgraça naquele mundo, ou então fugindo do status quo fazendo algo bondoso, como apenas entregar uma tigela de sopa. Parece pouco, mas faz uma grande diferença. Mas acima de tudo, o mangá nos ensina a nunca nos deixar esmagar pelo peso da sucata, e por mais que não exista uma solução fácil, devemos lutar para encontrar nosso lugar no mundo, que por mais que muitas vezes se mostre um lugar sujo e cruel, ainda são essas impurezas que dão vida ao aço. Bem, esse foi o vídeo, comentem se querem que eu traga a outra metade de Battle Angel Alita aqui no canal. O mangá foi relançado em formato Big pela JBC uns anos atrás, em uns 4 volumes. Tá quase tudo esgotado, mas você ainda pode encontrar em sebos. Curta o vídeo e comente o que você achou de Gun, se já conheceu por esse vídeo e sua opinião sobre o mangá. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até outro dia.